Muito bem, você que nos assiste, o Cast Getro, empreendedores e empreendedoras do reino. É uma alegria muito grande que você tenha paz, que você receba a alegria do Senhor, que você possa prosperar e que seus negócios, acima de tudo, possam prosperar dia após dia. É o que diz a palavra de Deus. Amados, desejo que te vás bem, que tenhas saúde e que sejas próspero assim como é próspera a tua alma. Portanto, mais um Cast Getro, e nós sabemos que o Cast Getro nasceu no coração de Deus, e o nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, ele é um dos que mais se empenhou e se empenha para que este projeto possa avançar e crescer. E claro, o nosso objetivo é alcançarmos pessoas, ajudá-las, transbordar. O Getro também ele é uma forma de ter conexões com empresários, empreendedores, para que negócios possam acontecer. E muitas pessoas, inclusive essa semana, alguém me perguntou o que significa o Getro. Getro, na verdade, foi o sogro de Moisés. Quando Deus tirou o povo do Egito e eles estavam caminhando pelo deserto, Moisés era o tipo de homem que fazia tudo. Ou seja, Jetro, o sogro de Moisés, observando a atitude de Moisés, disse: olha, eu te aconselho que você separe homens para que te auxiliem e, na verdade, se multipliquem também. E aí veio, então, o nome desse projeto nosso, Projeto Getro. Por quê? Para que nós possamos multiplicar não só conexões, mas também negócios debaixo do quê? Debaixo de um princípio bíblico, de um princípio espiritual. Portanto, pastor Josué Gouveia, nosso presidente, pastor Fabiano, que é o nosso líder mais próximo, ele tem nos incentivado muito com esse projeto. Já estamos em algumas congregações, Santa Helena de Goiás, Vila União, Jardim Goiás, e mais outras igrejas que estão já com o desejo de implantar o Getro. E hoje nós estamos com um empresário daqui de Goiânia, da região de Goiânia, empresário empreendedor, uma pessoa que tem se destacado em construções de shoppings. Ele está ali na região da 44, com conexões com muitas pessoas. É o Célio Aba. Deixa que o Célio Aba se apresente. Seja bem-vindo ao Getro Cast. Olá, Abel. Olá a todas as pessoas que participam do Getro, né? A gente vai estar batendo um papo hoje aqui, e é importante que você falou aí sobre Getro, né, Abel? E esse conselheiro importante da nossa vida, qualquer pessoa que quer empresariar, eu acho que ela precisa buscar um conselheiro, uma pessoa que possa realmente ter um pouquinho mais de experiência na vida, né? Eu costumo dizer para as pessoas que método e experiência são dois fatores que ninguém pode abrir mão. Então, acho que ter um conselheiro para o seu negócio, para a sua vida, é sempre fundamental. Então, quero falar primeiro um pouquinho, né? Quem sou eu? Eu realmente sou goiano, né? Embora tenha nascido no interior, mas estou com a minha vida quase toda aqui na capital. Dentro da capital, eu digo, como empreendedor, Abel, eu já fiz de tudo. Como empreendedor, eu fui vendedor ambulante, trabalhei no estado de Serra Dourada, vendi vários produtos ali, como desde picolézeiro, pipoqueiro, vendedor de amendoim, trabalhei no bar, né? Enfim, trabalhei em quase todas as esferas. Depois eu migrei para o comércio de varejo, né? No comércio de varejo, como vendedor de roupa, trabalhei muito tempo e não esqueci realmente de me profissionalizar, né? Ainda muito jovem, eu iniciei a faculdade de administração, não consegui concluir naquela época, porque realmente comecei muito novo na faculdade, e naquele tempo a gente trabalhava com a carga horária muito alta, e acabei realmente deixando o curso por um tempo, e fui, né, me envolver mais com a carreira profissional. Mas logo depois eu estudei, aí me graduei em marketing e propaganda. Depois eu fui fazer MBA, fiz MBA em gestão de executivo de shopping. Depois, não satisfeito, eu também fiz MBA na área de gerenciamento de projetos. E, por último, eu fui fazer um mestrado na área de desenvolvimento regional. Então, acho que essa busca intensa pelo conhecimento, pela qualificação, ela veio moldando a minha vida como empresário.
eu digo que eu tive mais de 15 empresas, todas em segmentos diferentes, enfim, não foi somente num segmento que eu tive negócio, né? Eu fui testando cada um desses business que se identificava mais comigo, né? Então, por exemplo, numa época eu investi muito em telefonia, depois eu fui para a indústria de confecção, depois eu fui para o segmento imobiliário, eu fui me encaixando. E hoje, na nossa região da 44, eu sou vice-presidente lá, a gente tem uma associação que contempla ali os investidores ou os proprietários ali de empreendimentos, aonde a gente busca o desenvolvimento da região, aonde eu participei na construção de 2 empreendimentos lá dentro, né? Então, eu costumo dizer sempre que, caminhando sozinho, realmente eu não fui muito longe, mas depois que a gente buscou parcerias, buscou parceiros, né, que acreditavam no mesmo objetivo, a gente conseguiu desenvolver projetos que foram mais significantes para a cidade e ali para a região, onde a gente contempla um volume grande de empresários, né? E eu fico muito feliz com esse projeto do Getro, porque eu acho que é o envolvimento do empresário com a fé dele realmente, em colocar Deus realmente no negócio. E o mais importante é se aprimorar, né? Então, a gente está dentro de um ambiente de fé, mas que ele traz também uma importância grande para o negócio da pessoa, que é a qualificação, que é a experiência desses métodos. Então, hoje eu estou aqui para contribuir com esse projeto, contar um pouquinho de alguma coisa que eu já fiz na vida que deu certo, né? Tem aquelas que não dão muito certo, claro, né? Claro. Talvez hoje é melhor falar só daquelas que deram certo, para as pessoas se sentirem inspiradas. Mas essa negócio a gente chama de dores, né? É uma das coisas que mais geram conexões com as pessoas, é você compartilhar suas dores. Porque, devido às redes sociais, todo mundo tem acesso, né? E geralmente as pessoas têm acesso a aqueles grandes que já estão lá em cima, e as pessoas pensam que aquela pessoa já nasceu assim. Então, quando você compartilha um pouco das suas dores, isso, opa, peraí, se esse cara conseguiu, eu também vou conseguir, ou seja, né, é importante isso aí. Mas, sério, Aba, me fala um pouquinho primeiramente sobre a sua vida. Você deu aqui uma introdução. Primeiramente, como um homem de Deus, como a sua vida espiritual, até que ponto você acredita que, claro, você disse que você foi estudar, fez MBA, ou seja, você foi se aperfeiçoando, né? Isso é muito importante, óbvio. Mas me fale um pouquinho da questão da importância, por exemplo, da vida espiritual, o Getro, o Cast, né, que nós estamos aqui hoje abordando esse tema, mas temos também o Getro presencial, que eu mencionei aqui, e o foco dele são os empreendedores, conexões, mas também essa questão da parte espiritual, que é muito importante. O que você tem para falar para aquelas pessoas que nos assistem desta questão espiritual e de sua importância nos negócios? Olha, a importância da nossa vida com Deus, né? Ela é a base de momentos, como você falou, a vida da gente ela realmente não é feita só de alegria. A gente tem uns momentos difíceis na vida, né? Uhum. E a minha primeira empresa, eu iniciei ela entre 26 e 27 anos de idade, que era uma fábrica de camiseta polo. E essa fábrica, nos 3 anos, ela teve uma ascensão muito boa, né? E a gente tinha representante em várias regiões do país, inclusive o nome dela era Contrito, né? Contrito Camisetas. E eu tinha lá a minha fábrica, eram 25 funcionários, eu tinha corte, eu tinha produção, e aparentemente tudo ia muito bem, até que no ano de 2000, ou seja, 24 anos atrás, né? No ano de 2000 eu tive um incêndio na empresa, né? Então aquilo que estava funcionando, aquilo que estava em pleno vapor, de um dia para o outro deixou de existir. Uhum. E essa talvez foi a maior importância da minha vida com Deus, porque nessa hora você precisa de muito suporte, você precisa de muito apoio. E aí quem tem uma vida espiritual, quem tem realmente um apego, uma confiança, uma fé, você se reinventa, né? Porque eu lembro que um pastor me visitou naquele dia, lá naquele momento, aquela semana de angústia, de dor, de sofrimento, e ele me perguntou, né, o que Deus quer te falar com isso?
E aquilo ficou realmente martelando dentro de mim. Assim, poxa, A sua fábrica pegou fogo. a fábrica pegou fogo num dia à noite, né? A minha irmã, que você conhece, Ronilda, ela me ligou, acho que 11 horas da noite, com essa notícia que os bombeiros estavam no local e que havia comunicado que lá estavam fazendo, debelando um incêndio, né? Então, eu fui lá ainda, muita noite, percebi como não tinha energia elétrica, tinha tudo praticamente estava danificado, eu não tive muita condição nem de identificar o tamanho do problema. Naquela noite não dormi, claro, né? Fiquei muito apreensivo e 5 horas da manhã eu fui para a fábrica, de onde eu morava, até Campinas, era um percurso longo. Cheguei lá às 6 horas da manhã, né? E é algo até que eu não sabia, que eu tinha funcionário que chegava tão cedo assim, né? Chegando naquele local, eu tinha uma costureira, que era a Maria das Dores, ela já tinha chegado, ela sempre comprava o pão dos funcionários, fazia o café. E como ela viu aquela situação primeiro do que eu, porque ela tinha chave, então quando eu cheguei, ela veio correndo, me abraçou, chorou, e as palavras dela foram assim, o que será de nós agora, patrão? Eu falei assim, olha, eu não sei, mas certamente que Deus vai nos dar essa resposta. Então, naquele dia, realmente, eu tive a dimensão do problema, né? Porque, assim, quem nunca teve um sinistro na vida, ele não sabe o que realmente acontece. Você tem uma fábrica que, às vezes, o incêndio é localizado num departamento, mas a ação do bombeiro ela é uma ação que provoca para o seu negócio uma destruição total. Por exemplo, a expedição que estava lá longe do foco do incêndio, mas à noite, escuro, fumaça, o bombeiro vem com um jato de água jogando em todo aquele ambiente. Então, a fábrica ali, 500 metros de galpão, de fábrica, ele foi completamente danificado, desde malha cortada, desde malha na expedição, desde camisetas prontas, camisetas para se passar. Então, assim, de um dia para o outro, aquele negócio que eu tinha pronto, 25 funcionários trabalhando, deixou de existir. E eu comecei a fazer essa pergunta, Deus, o que o Senhor tem para mim nessa situação? Nessa época eu estava construindo já a minha sede da fábrica nova, era lá do lado do Goiás Center Modas, estava iniciando lá o que seria a sede própria da fábrica, né? Mas eu tive esse momento realmente com Deus e eu acho que fez o diferencial, né? Porque acho que de tanto perguntar, Deus, na verdade, queria me levar para outro nível, para outra experiência. Então, esse foi um momento da minha vida que eu recuei um pouco, né? Abri um escritório, fui prestar serviço para algumas indústrias aqui em Goiânia, então criamos equipe de representante em vários países e deixei de fabricar. Então, naquele momento, deixei de fabricar e iniciei essa nova empresa, prestando serviço em venda com equipe de representante em várias cidades. O meu imóvel, onde seria a sede dessa fábrica, foi a minha primeira galeria, né? Então, lá eu montei lojas, era em frente ao shopping, montei lojas que ali foram alugadas por aquelas pessoas que queriam ter sua pronta entrega, sua loja de roupa, né? Então, foi uma primeira experiência imobiliária que eu tive. Que eu falei assim, poxa, Deus está me tirando de um negócio e me conduzindo para outro. Então, eu senti que, na verdade, a resposta é porque Deus estava me conduzindo, né? Quando você recua como empresário, é importante você buscar o quê? Então, por exemplo, algumas qualificações que eu não tinha, né? Então, eu busquei uma qualificação melhor no segmento imobiliário, busquei uma qualificação melhor na parte de gerenciamento de projetos, para compreender um pouco mais de arquitetura, para compreender um pouco mais de fluxo de pessoas. Então, esse período, digamos assim, de deserto, período de caverna... De aprendizado. Né? É um período que eu falei assim, poxa, Deus, então, né, eu era muito jovem ainda, então, quer dizer, eu comecei a minha empresa com 26 anos, com 29 anos eu tinha perdido ela por um sinistro, um incêndio. Então, eu falei, eu vou me reinventar. Então, eu estava nesse momento da idade em que já tinha uma experiência, porque tinha começado a trabalhar
no varejo de roupa com 15 anos, né? E com 19 eu já era gerente nessa rede de loja que eu trabalhava. Então eu era um jovem com 29 anos, mas que já tinha uma bagagem de 15 anos de mercado. Já tinha trabalhado bastante, né? Já tinha uma experiência boa. Já era uma experiência boa, já tinha testado alguns métodos e aplicado, é claro, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, nesse novo negócio. Então esse novo negócio, que surge depois de uma reestruturação, ele surge com muitas mudanças. Então, eu cortei o risco que eu tinha antes, que eu vendia roupa com prazo, com cheque pré-datado. Eu falei, olha, negócio nesse segmento de concessão de prazo, eu não quero mais. Então, no segmento imobiliário, você consegue eliminar isso. Então, daí, desse ano, nós estamos falando isso lá em 2002. Lá em 2002, eu comecei a me profissionalizar para atuar no segmento imobiliário, construir galerias, shoppings, empreendimentos comerciais. E aí foi uma experiência em Greenfield, que aí com Greenfield eu participei Goiânia, participei lá em Petrolina, no Pernambuco, e participei no interior de São Paulo, através de desenvolvimento de Greenfield, que era uma competência que eu acabei adquirindo. Muito bem. Você tem um livro, né? Assim que eu entrei na região da 44 e que a gente percebia que o segmento, a indústria da confecção, ela vinha crescendo muito, a gente tinha pouca informação do que significava esse negócio para a economia regional. Então, nessa época, havia o interesse de eu escrever alguma coisa, mas Deus vai preparando as situações. Quando eu estava fazendo mestrado na faculdade, surgiu o interesse da faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, em fazer um trabalho identificando quais eram os locais ou as cidades dentro do BRICS que produzia confecção. Então, no ano de 2012, nós montamos uma equipe, né? Então, foi uma equipe de professores da Faculdade Alfa, e nós fomos pesquisar esse segmento da confecção. Pesquisamos dados, o tamanho da economia, a geração de empregos, né, o nível de competitividade do segmento no estado de Goiás. Juntamos todas essas informações e publicamos, então, um artigo, que é um livro, que é a Análise de Clusters da Confecção, e que foi realmente um instrumento muito importante para a nossa economia local, para entender, né, o que poderia acontecer. Então, a gente acompanhou essa transição, né? O estado de Goiás tinha, até o ano de 2000, 2005, grandes confecções, enormes, 300, 400 funcionários. Depois vem a era da 44, que praticamente essas grandes empresas foram dissolvidas e vieram empresas familiares. Então, a região da 44, ela comporta quem? São pequenas empresas, boa parte delas familiares, e que surgiram ali nessa transição do mercado entre os grandes e os pequenos. Então, a nossa publicação está lá, foi útil para muita pessoa. É claro, por ser um livro que é mais voltado para a economia, ele vai ficando defasado, né? Hoje nós estamos em 2024, então um artigo que você faz entre 2012 e 2013, na parte econômica, ele vai perdendo um pouco da importância. Verdade. E para você que nos assiste, é importante essa fala do Célio, porque a gente vê muitas pessoas que desistem nos primeiros ou no primeiro obstáculo. Uma coisa que eu observo muito é que tem pessoas que eles vão mudando de segmento assim, da noite para o dia. E tem um texto da Palavra de Deus, lá em Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus. Capacete da salvação, a espada, mas tem uma parte desse texto que ele é muito poderoso, porque ele fala assim: depois que você fez tudo isto, ficai, pois, firme. Então, uma das marcas que eu creio, não só para a vida espiritual, mas também, nós estamos falando de empreendedores, de negócios, é você primeiro descobrir o seu nicho. Você comentou que você foi, depois que você fechou a sua fábrica, você foi fazendo o quê? Experiências e se qualificando. Né? E uma das coisas importantes que nós vemos é a firmeza. É você estar firme
num propósito. Então, para que você esteja firme num propósito, o que é importante? Primeiro, você saber a sua identidade, quem você é em Deus, e a segunda coisa, onde você quer chegar. E nós temos muitos exemplos de pessoas que romperam, né? que quebraram a barreira esse ciclo do não posso, esse sistema de crenças da impossibilidade, através de estar firme e perseverante. Célio Baba, em cima disso aí, da fé que você teve que exercitar, você falou que teve que aprender, principalmente com o incêndio da sua loja, sendo bem jovem, a depender de Deus, né? E como é que é essa questão, por exemplo, do empreendedor, do empresário, ou até mesmo daquela pessoa que está começando agora? Porque no Jetro, nós temos pessoas que já estão com sucesso, nós temos pessoas, o médio empreendedor, e temos aquele que está começando. E temos aqueles que estão sondando para começar. Então, é um apanhado, bem assim, é um apanhado de pessoas com várias ideias, né? Ele não é aquela coisa homogênea. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa que está começando e que, no primeiro desafio, ela pensa em parar? Então, Abel, a questão de um empresário de sucesso, eu acho que é muito importante ele ter um equilíbrio emocional. Para nós que temos a confiança de Deus estar conosco em todo momento, então eu costumo dizer que algumas pessoas imaginam que quando ele vai desenvolver um negócio, que Deus, por exemplo, vai dar direção para ele em como fazer a camiseta. Se a camiseta é um leão, ou se a camiseta é um... Bom, isso não é o mais importante. Então, uma pessoa precisa entender o seguinte: o papel de Deus é trazer equilíbrio emocional para você. Para você ser um empresário de sucesso, para você alcançar, romper barreiras, o seu emocional precisa estar equilibrado. E Deus faz isso conosco. Deus faz isso muito bem, quando a pessoa confia, quando ela entrega, ela estando com o emocional equilibrado, ela vai começar a enxergar as oportunidades. Quando nós estamos em paz com Deus, né? Quando nós estamos em paz com Deus, serenos, convictos de que Ele está conosco, aí Deus começa a trazer para você criatividade, começa a trazer para você uma forma de enxergar o que ninguém nunca enxergou. Eu me recordo, por exemplo, quando eu fui adquirir o meu terreno para fazer a fábrica, e que um amigo esteve lá comigo e falou assim: cara, mas você é louco, você vai comprar isso aqui, olha que local, não é adequado e não sei o quê. Eu falei: não, eu consigo enxergar outra coisa, eu consigo ver que lá na frente isso aqui vai ser muito bom, eu acho que, olha, vai mudar essa vizinhança, olha, aqui vai acabar esse negócio de que, porque tem morador de rua demais, porque tem isso, não sei o quê, e eu conseguia enxergar que seria diferente. E eu posso dizer para hoje que depois de 20 anos, de 24 anos, aquilo que eu tinha dentro de mim, que era trazido pela consciência, pela paz que Deus me trazia, aconteceu. Então, o mais importante para você estar começando um negócio novo, os desafios são para todos, né? Às vezes as pessoas querem aproveitar, querem experimentar do sucesso sem ter que passar pelo processo. E isso não tem jeito, você vai ter que passar pelo processo. O processo é doloroso, às vezes, dependendo do segmento, demora um pouco mais do que o outro, né? E hoje, com essa virtualização, ou essa digitalização de quase tudo, traz para as pessoas que têm acima de 40 anos um desafio maior. Porque hoje praticamente está todo mundo se reinventando, todo mundo adequando o seu negócio. Então, eu costumo dizer o seguinte: hoje os negócios que eu faço, não tem como eu não inserir jovens dentro deles. Eu não vou desenvolver nenhum projeto que vai ter uma necessidade de algo digital sem eu colocar 2 jovens lá, 2 garotões, porque eu sei que, da agora para frente, o mundo está sendo moldado para eles. Os jovens, o momento deles é agora. Então, quer dizer, quem está começando uma carreira profissional, ele não está pensando como eu pensava há 25 anos atrás.
Hoje ele está pensando, eu quero trabalhar no digital, eu quero trabalhar no home office, eu quero daqui de casa, do meu celular. Então, assim, a gente precisa fazer essa leitura. Isso não está relacionado com a idade, está relacionado com a sua consciência e maturidade, de compreender que essas pessoas são fundamentais para o sucesso. Então, você que está começando, tenha resiliência, né? Não tenha medo do fracasso, porque, assim, dos negócios que eu tive, não foram todos que deram certo, mas eu posso dizer, hoje eu tenho alguns negócios que estão sólidos. Eu tenho negócio na região da 44, eu tenho uma pousada, eu tenho um estacionamento. São negócios que estão sólidos. Então, acho que esse é o que cada um dos empresários, dos empreendedores, daqueles que estão no Getro, busquem e se entreguem realmente, porque eu falo que ser empreendedor é uma missão, né? É uma missão. Pegando a sua fala, Célio, o Getro, na verdade, nós falamos aqui no começo, nós cremos que ele surgiu, foi algo de Deus para o pastor Josué, nosso presidente. O pastor Fabiano já abraçou essa causa com muito amor. E o que nós vemos, às vezes, dentro da igreja, é que, às vezes, o empreendedor, aquela pessoa que quer começar, talvez ele perde um pouco desta percepção por não estar olhando para o macro, né? Então, você abordou a questão, por exemplo, do digital, da galera jovem, de investir nesse pessoal que, queiramos ou não, é o caminho, né? Sim. E a outra coisa que você mencionou, que é importante que todo empreendedor tenha, é a visão. Então, o Dr. Marlis Munro, ele tinha uma frase, porque está em livro, né? Interessante, que olhos que enxergam são comuns, mas olhos que possuem visão são raros. Então, a visão te leva a ver onde a maioria das pessoas não conseguem ver. Então, e a visão está dentro da gente. Então, a dica, pegando aqui a sua deixa, é que você que quer empreender, entenda. Eu falei aqui de identidade, agora há pouco, e de propósito, né? Então, o que vai levar você a persistir, a ser perseverante, é você ter esta visão, esta percepção e entender o mundo que estamos vivendo. Isso independentemente da idade, né? A gente vê aí pessoas que romperam depois dos 40, dos 50, mas eles inseriram pessoas que estão nesse nicho, nesse mercado, nesse caminho que o mundo está caminhando. Por quê? Porque não tem como você hoje ter uma empresa só no presencial. Hoje o digital veio não só para mudar, mas para ficar, né? É o multi-channel, né? São multicanais. Exatamente. O que você falou, Abel, é importante porque é o seguinte, tem um livro do professor Michael Porter que se chama Vantagem Competitiva das Nações. Então, veja só, esse livro é de Harvard, ele já pesquisou diversas regiões onde um determinado negócio se transformou num case de sucesso. E dentro dessa pesquisa, compreendendo melhor por que se transformou num case, está um detalhe que é importante que você falou. Isso, basicamente, todos eles têm como significado uma pessoa, um indivíduo, alguém que um dia teve uma visão. Alguém que um dia pensou e falou assim, a minha cidade vai ser a maior produtora de queijo. E virou a maior produtora de queijo. A minha cidade vai ser a maior produtora de melancia, tá em Uruana, né? Uruana. Então, quer dizer, a gente tem isso muito forte, como você pode mudar um local, uma região, o seu bairro, você pode, dentro do próprio segmento, né? A confecção de Goiânia, por exemplo, ela é muito conhecida como modinha. Mas você pode criar um produto que seja dentro da confecção, que se transforme num case de sucesso, e que as pessoas vão lembrar, falar assim, poxa, foi você lá do Getro, né, que criou esse projeto, você que desenvolveu isso. Então, acho que isso dentro de cada um, e Deus é muito bom nisso. Aí Deus é muito bom em trabalhar, em dar visão para a gente, sabe? Eu falo que quem administra o seu negócio é você.
Mas você pode, é claro, estar sempre pedindo para Deus, Deus, abre os meus olhos, minha Amém, mente, amém. e me dá visão, me dá entendimento, me dá estratégia. Aí nisso Deus vai trabalhando. Então acho que essa é a diferença nossa de quem é do Jetro, de quem está lá fora, que normalmente essas pessoas não recorrem a Deus para buscar realmente essa inspiração. Duas coisas importantes que você mencionou aqui. A primeira é que nós temos um Deus, eu digo que o Espírito Santo é a pessoa mais criativa do universo e mora dentro de nós. Verdade. E visão, eu estava lendo esse dia sobre a Walt Disney, né? Quando inaugurou-se aquele aglomerado lá na Flórida, o repórter muito conhecido, respeitado, pegou o microfone e disse: é uma pena que o Walt Disney não está aqui e não viu isso aqui. E depois que a esposa, ele já havia falecido, óbvio, e depois que a esposa de Walt Disney pegou o microfone e disse: negativo, eu lamento, vou discordar do senhor. Antes de começar o Walt Disney, ele viu isso aqui. Então, esse é o poder da visão, né? Sim. E Deus é chamado de Alfa e o Ômega. Ele é o começo e é o fim. Ele é o princípio e fim. Então, Deus, em sua onisciência, onipresença e sua capacidade, que o nosso português é limitado, ele primeiro termina. Aí depois ele nos chama. Sim. Vamos começar, né? Então, o empreendedor de Deus, o alvo do Jetro, o empreendedor que coloca Deus no centro, como você bem mencionou aqui, Célio, ele vai sim enfrentar desafios e adversidades, mas não importa, o Deus que começou a boa obra, ele irá terminar, porque esta é a vontade do Senhor, né? Célio, para encerrarmos o nosso bate-papo, é rápido, né? Eu queria que você deixasse aqui uma palavra para os nossos telespectadores, porque esse programa vai para o YouTube, canal do YouTube, para as pessoas que nos assistem, para o empreendedor e para aquela pessoa que está enfrentando dificuldade e talvez não se encontrou ainda. Eu sei que você já disse um pouco aqui, mas que você liberasse uma palavra de fé para eles, para aquelas pessoas que nos assistem, empreendedores e empreendedoras do Projeto Jetro. Para quem está com seu negócio, talvez não está como ele gostaria, né? Todo empreendedor ele tem esse risco de estar com o seu negócio como ele não gostaria. Talvez os números, talvez a sua precificação não está boa, o faturamento, as dívidas, os boletos, né? Eu sempre digo o seguinte, que nós precisamos, e acho que o Jetro vai proporcionar isso, é que a gente possa interagir uns com os outros sobre o negócio que você está desenvolvendo. Sabe, às vezes Deus dá para algumas pessoas, e eu acho que o nome Jetro é bom por isso, porque às vezes Deus dá para essas pessoas um pouco mais experiente uma condição de uma análise do seu negócio e talvez você esteja errando por um detalhe. Talvez um detalhe vai fazer toda a diferença no seu negócio. Então, assim, não tenha, nosso meio, não tenha vergonha de buscar a opinião e a ajuda de alguém que já testou, que já experimentou. Se você está no ramo lá da oficina mecânica, por que não procurar o irmão mais experiente da igreja e falar assim: irmão, analisa aqui a minha oficina mecânica, eu não estou conseguindo atingir os números que eu gostaria, o que talvez está faltando para o meu negócio? Faça isso, porque muitas vezes o objetivo de Deus é testar o seu coração e falar aquilo que você precisa ouvir através de outra pessoa. Então, isso é importante para o seu negócio. Eu me lembro que uma vez um lojista trabalha com franquia dentro de um shopping e ele trouxe lá seu movimento, seu fluxo de caixa e falou para mim: olha, eu estou tendo uma movimentação boa, mas não está sobrando dinheiro aqui para mim. Sabe, você acha que eu tenho que cortar aqui no marketing, eu tenho que cortar aqui no financeiro, no custo? Então, acho que a vivência, em ver tantas vezes relatório como esse, quando eu vi ali
o CVM dele, eu percebi que o CVM dele, na verdade, era muito alto para a margem que ele atuava. Eu falei, olha, você tem um problema no seu CVM, você consegue baixar ele? Eu falei, mas como? Eu falei, poxa, vamos ver que tipo de arroz que você trabalha no restaurante, que tipo de ingrediente. Então, assim, em 2 horas de conversa com ele conseguiu fazer uma mudança naquilo, porque a maioria das empresas que são franquias, ela criou um método que foi espelhado, por exemplo, dentro de São Paulo. Vamos pensar assim que uma franquia grande se espelhou e criou um método dentro de São Paulo. A gente sabe que tem muitas diferenças entre São Paulo e Goiânia, claro, entre São Paulo e outras cidades. Então você consegue, às vezes, fazer uma customização. E o que melhorou significativamente para esse lojista foi 2 horas de conversa que nós tivemos e a gente pôde, devido à experiência, né, que Deus deu ali, já falou muitas vezes, e conseguimos realmente apontar uma forma dele melhorar o seu retorno, o seu resultado do seu empreendimento. Muito bem. Então, busque alguém, busque... Ou seja, é provérbio de Salomão, na multidão de conselhos, há sabedoria. Com certeza. Muito bem, Célio, muito obrigado pela sua participação no JetroCast. Vamos encerrar orando e abençoar a vida de cada pessoa que nos assiste, cada empreendedor, que Deus possa abençoá-los para que eles sejam levados a um nível de excelência pelo Senhor também, que é importantíssimo nós nunca nos esquecermos da nossa vocação, do nosso chamado como empreendedores. Ó Deus, te bendizemos no nome de Jesus e abençoamos cada empreendedor do Projeto Jetro. Ó Pai, liberamos palavras de vida, de sabedoria, que a presença, que a unção do Senhor esteja na vida de cada um deles, ó Pai. Nós oramos, como disse aqui o Célio Aba, para que o espírito de sabedoria, de conhecimento, seja cada vez mais presente nos negócios. Ó Deus, e também para que eles busquem essa conexão com outros empresários, porque, como nós citamos aqui, a tua palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E esta é nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Célio. Um abraço, gente, sucesso.